desordem e quando eu não consigo ser prudente naquilo que eu estou fazendo, consequentemente haverão resultados e muitas vezes resultados negativos, que é o que a gente vai conversar hoje, né? Ainda antes de adentrar no exame de consciência. Então, eu quero que vocês imaginem, eu até estava pensando se eu tinha aqui junto e eu esqueci de pegar, mas vê a geladeira de vocês, o micro-ondas, o fogão, a fritadeira elétrica, a torradeira, enfim, a própria televisão, o ar-condicionado, esses ambientes e esses eletrônicos que vêm com consumo de energia, sabe aquele rótulozinho que vai do verde até o laranja, que tem o A mais, o B, o C, o D, que vai dizendo pra gente quais são a relação custo-benefício, se tem muito custo-energia, se tem pouco, se vale a pena, se não vale, da, das questões de casa, né, dessas questões de dia a dia, né, um ar-condicionado você usa todo dia, uma geladeira você usa todo dia, então todos os dias esses produtos, esses objetos, essas coisas, elas passam por esse gasto, por esse consumo, por essa vida energética que vai sendo colocada ali dentro daquilo que a gente está necessariamente utilizando, vivendo, né, praticando. Os eletrodomésticos e dispositivos eletrônicos que têm uma boa eficiência em relação a gasto e consumo, eles geralmente são categoria A, categoria A++, ou categoria A+++, né? 3 vezes mais. Então, existem muitos eletrodomésticos e marcas que realmente têm uma capacidade de gerar energia, de manutenção, às vezes de limpeza, que é muito eficiente, que facilita muito a nossa vida no dia a dia. Mas existem outros que não. E as vozes que estão dentro da nossa cabeça, que estão dentro do nosso coração, as vozes que nos rodeiam, né? Principalmente as três viciosas ali que a gente já conversou, elas têm a capacidade de trazer, então, esse custo muito alto para a nossa vida. Porque são decisões que a gente toma no dia a dia. São decisões que a gente vai moldando. É um cliente que eu atendo, é um contrato que eu fecho, é um trabalho, é a educação dos meus filhos, é o meu relacionamento com o meu cônjuge. Todos esses pequenos custinhos ali que a gente vai acrescentando, né, na carteira de aditivos, de ativos da nossa vida, eles têm um custo. E quando eu me baseio pela leitura incorreta desse rótulo que vai me dizer se esse custo é bom ou não, isso vai me trazer em uma escala muitas vezes gigantesca. A minha, a minha realidade ela vai sendo feita e moldada muito diferente daquilo que Deus sonhou para mim. Eu gosto muito e defendo muito a tese de que Deus cria todo ser humano com uma tríade. Ele cria todo ser humano com um desenho, que se refere às nossas características físicas, tal como a gente sabe que nós somos um corpo. Então, o corpo ele é desenhado, o meu cabelo, os meus cílios, a cor dos meus olhos, as minhas pintinhas, tudo isso é desenho de Deus. Ele sabe de cada pedacinho de quem eu sou. E depois a gente tem o plano. O plano de Deus, ele vai sempre ser algo que Deus faz do infinito para o finito, porque ele gera, ele desenvolve as nossas amizades, os nossos sócios, os nossos familiares, os nossos colegas de faculdade, de trabalho, a moça da padaria que atende, o mendigo que passa por mim na rua, todas essas pessoas que vão de alguma forma cruzar com a minha vida, elas têm um efeito, né? Elas vão gerar um efeito dentro de mim e eu vou gerar um efeito dentro delas, na vida delas. E é esse impacto que a gente gera que está diretamente ligado ao nosso espírito, ao nosso intelecto, à nossa personalidade, a tudo aquilo que a gente vai sendo moldado com o passar do tempo. Depois que a gente vai abraçar, então, que a gente vai ver e vai falar justamente a respeito da nossa alma, que é o ponto principal da comunicação que eu quero apresentar para vocês, a gente vai entender que a nossa alma, ela entra dentro desse lugar e desse trajeto que a gente vai construindo, onde Deus ele age de uma forma vocacionada para nós.
Então, o que acontece? Toda criança que nasce, que ela é batizada, que, né, recebe o sacramento do batismo, ela se torna vocacionada à santidade, à bem-aventurança, a ser santo. Então, a primeira vocação de todo ser humano é ser santo. A segunda vocação de todo ser humano, ela vai passar pelo processo de santificação que vai nos garantir o nosso caminho, o nosso trajeto até o céu, mas mais importante do que isso, vai dizer a respeito de como nós nos portamos com o mundo de uma forma a poder trazer impacto, gerar alguma consequência. Todas as vezes que a nossa realidade ela é moldada por algo que foge a esse desenho, esse plano, essa vocação que Deus dá a cada ser humano, a cada alma individualmente, isso vai acarretar uma dificuldade muito grande de compreensão da realidade. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós erramos, nós pecamos, nós caímos, nós temos dificuldades. Toda vez que eu caio, toda vez que eu peco, toda vez que eu erro, isso vai criando dentro de mim uma necessidade de pagar, né? Eu vou criando para mim uma culpa, eu vou criando uma pena que eu preciso redimir. E automaticamente com essa pena, com essa culpa, com este pecado que a gente tem ali nas nossas mãos, que eu tenho nas minhas, que vocês têm dentro de vocês, a gente vai acrescentando cruzes. Dentro da nossa vocação, Deus já sabe, né? Ele cuida do nosso temperamento, ele cuida da nossa vida de forma completa. Ele sabe quem vai ter tendências a ser de um jeito, quem tem tendências a ser de outro. Ele tem esse conhecimento. E quando Jesus tem esse conhecimento, quando ele se coloca à nossa frente e diz, ó, esse é o lugar, essa é a forma, esse o caminho, né, que eu estou mostrando e que eu estou te vocacionando, que eu estou te sustentando, ele ainda assim nos permite sermos livres para tomarmos as nossas decisões. E muitas vezes, quando a gente toma essa decisão baseada lá nos nossos sonhos, no nosso estômago, nas nossas emoções, a gente vai, das paixões, a gente vai deixando com que a nossa liberdade seja contagiada não pela capacidade de racionalizar as situações, mas pela capacidade de não conseguir tomar boas decisões. Porque a gente vai se cegando, vai emudecendo o Espírito Santo dentro de nós. E as vocações, né? E aqui, um parênteses, quais são as vocações? Ao matrimônio, a vida leiga, consagrada, a vida religiosa e o sacerdócio. São 4 vocações. Dentro desses 4 grupos de pessoas, todos nós precisamos nos encontrar. Tem quem é chamado a uma vida leiga no mundo, trabalhando, se educando, frutificando, mas que não vai ser através da família, então são leigos, consagrados, celibatários. Nós temos as pessoas vocacionadas ao matrimônio, que geram filhos para o céu, né? Nós não geramos filhos para o mundo, nós geramos filhos para o céu, para povoar o céu, que nascem da alma, do desejo, da vontade, do amor de Deus, que voltarão para Ele. E por fim, quem tem um chamado a essa vida contemplativa, que vai rezar, que vai se penitenciar, vai mortificar, e a oração desses leigos e leigas consagrados, eles trazem para nós, e muitos sacerdotes que também, monges católicos, eles trazem o sustento da nossa fé, porque infelizmente poucas são as pessoas que rezam, poucas são as pessoas que rezam em estado de graça. E quando eu rezo sem estar em estado de graça, a gente sabe que a nossa oração ela não tem a mesma eficiência de que quando eu estou em estado de graça. Tem uma conexão ali com Deus que a gente vai perdendo, enfraquecendo pelo próprio pecado. Então, quando a gente olha, e por que eu sempre vou puxar vocês de volta? Esse é um treinamento sobre ciência da comunicação. Por que ciência da comunicação eu falo tanto de Deus? Porque Ele é o Criador, Ele criou todas as coisas. Ele foi o primeiro comunicador que existiu e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, assim, com as nossas vozes, com essas 3 vozes viciosas que vão tirando da gente a capacidade de bem viver a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, que livre-arbítrio é uma coisa e liberdade é outra. A gente também vai conversar sobre isso depois. O nosso livre-arbítrio, eu começo a entender que eu vou acarretar cruzes para minha vida. E antes de eu falar para vocês, ó, vocês já devem ter imaginado quem que é a voz que combate as outras 3. Então, antes de eu dizer, ó, explicar sobre a voz que vai combater essas outras 3, eu vou te dizer, nós temos cruzes e nós temos o sacramento da reconciliação. Com base nisso, é preciso dizer o quê?
desde o começo, este é um treinamento católico. Se você não é católico, ou se você é católico e não frequenta os sacramentos, fica o puxão de orelha para quem é católico e não frequenta os sacramentos. E se você não é católico, você pode tentar dilatar o teu coração para receber essas informações. E se tu me diz assim, ó, eu sou de outra denominação, uma denominação evangélica, mas eu acredito que eu peço perdão para Deus diretamente para Ele. Faça isso mais vezes, continue, entende? Eu não quero te obrigar a ser católico, porque não é assim que funciona. Né, a vocação, cada um tem a sua, o seu chamado, a religião também. Então, assim, o caminho de santificação você precisa traçar com Deus. Eu estou aqui sendo só um Simão de Sirene, querendo te ajudar a segurar a tua cruz um tempinho, para que você tenha a formação necessária para dar os passos em direção a Cristo. Então, é devagarinho que a gente vai traçando e estruturando essa parte dos sacramentos aqui para quem não for católico. E se você é católico, né, vergonha na cara, todos nós somos adultos, né, não vamos ser hipócritas, a gente sabe que a igreja pede pelo menos uma confissão agora na época da Páscoa, então vamos para o sacramento da reconciliação. Mas, tirando aí essa puxadinha de orelha, a gente vai encontrar, então, no Evangelho de São Mateus, e eu acredito que Lucas, Marcos e João também têm a mesma passagem, agora eu não me recordo 100%, diz o seguinte, Jesus ele nos dá uma ordem, né? Quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Quando Deus sonha com a nossa alma, ele formula em seus braços lá no céu, e tem aqui uma visão dentro dos angelólogos, eu sei que tem um jogo ali de Lost que sempre me atrapalha, mas os nossos grandes doutores, assim como São Tomás de Aquino, Pseudo Dionísio, que nos trazem a realidade das hierarquias celestes, tem uma visão mística que diz que quando Deus Pai, ele vai criar, ele vai gestar uma alma, ele reúne o anjo da guarda daquela pessoa diante do trono de Deus Pai e ele formula com um ato de amor aquela alma que vai ser depois, né, incutida dentro da multiplicação celular dentro do ventre da mulher durante a concepção. Então, lá do céu, Deus tem um desejo, um amor pela tua alma, pela minha alma, pela alma de cada pessoa, e é muito grande. E depois que a gente tem essa noção, essa vertente ali dentro, a gente começa a entender que as cruzes que a gente vai viver na nossa vida, muitas delas, Deus já conhece. Ele já sabia que precisava ser assim, ele já deu a permissão para algumas tentações, para algumas concupiscências, para algumas dificuldades. Deus já permitiu desde lá de cima, desde quando a gente só era um grãozinho de areia no ventre da nossa mãe. E ele sabe o que é necessário. Porém, quando a nossa consciência ela não está formada, quando aquelas vozes viciosas elas vêm, elas lutam, elas me tiram do lugar onde eu tenho que estar, o que acontece ali dentro? Eu passo a cometer erros, eu passo a cometer más decisões, eu começo a pecar. E tem muitas tragédias que vão se cruzando e vão aparecendo na nossa vida que são apenas consequências das faltas que eu tive, das omissões que eu tive, das decisões que eu tive. E aqui entra uma coisa muito importante, que quando a gente adentrar a parte prática, vocês vão conseguir entender melhor. Quando eu falo da minha comunicação com Deus, eu tenho a ligação direta, que é a oração. No momento em que eu estou orando, no momento em que eu estou entregando algo para Deus, muitas vezes eu não tenho a paciência para conseguir esperar a resposta de Deus. Então eu tomo decisões. E às vezes, né, nesse não esperar a comunicação, não esperar a resposta, eu acarreto cruzes maiores, que lá na frente Jesus vai me ajudar a resolver. Ele vai dar a melhor solução. Ele vai fazer o milagre. Mas o sofrimento, ele precisa acontecer. E muitas vezes são sofrimentos maiores do que a gente precisaria. Por isso que é o seguinte, é muito importante que a gente busque sempre, não só aqui no último ato. O último ato são 70 encontros. Depois desses 70 encontros, vocês têm uma jornada infinita pela frente. Eu tenho uma jornada infinita pela frente. Então a gente precisa sempre buscar a formação à luz do Evangelho, aprimorando a nossa consciência, a nossa inteligência e entender que por mais que exista a mão de Jesus para nos sustentar, a gente precisa fazer a nossa parte e aprender a fazer escolhas que não vão
nos tirar da nossa rota, que não vão diminuir as nossas alegrias, ou pior ainda, acarretar muitas penas e consequências muito mais dolorosas. É importante que a gente vá aprendendo, vai se conhecendo e vai formulando a nossa vida sempre dentro dessa caminhada, porque do contrário, o próprio Cristo, ele não consegue mais, chega uma hora que ele também não consegue mais abrir espaço, né? A gente acaba se fechando muito ali dentro de nós mesmos, dentro dos nossos gostos, dos nossos pecados, daquelas vozes. Nosso Deus, nosso Pai, Ele sabe desde toda a eternidade que a gente iria cair, que a gente vai pecar. E aqui eu vou botar a gente desde o início, porque eu sou exatamente como você. Eu tô a 2 passos na tua frente, nada mais do que isso. Daqui a 70 encontros você já vai ter me passado de formação, de inteligência, com a graça de Deus. Tenho certeza de comunicadores muito melhores do que eu sou e do que eu serei. Então é importante que a gente compreenda que Deus sabe dos nossos erros e Ele nunca vai virar o rosto e dizer: eu não vou te perdoar, eu não vou te dar uma nova chance. A misericórdia de Deus é infinita e é importante que a gente compreenda isso e se abra cada vez mais para essa misericórdia, porque nela está suscetível todas as coisas. Nela a gente tem todos os detalhes, todas as nossas vertentes e verdades. Então, assim, sempre que a gente olhar para a nossa vida, olhar para o Cristo, olhar para tudo que a gente está construindo, eu gostaria muito que você se visse em um lugar de entender que a nossa falta de fé, o nosso cansaço, a nossa necessidade de receber o fruto imediato não pode nos tirar do Cristo. E que o sacramento da reconciliação, a penitência, a confissão está sempre disponível. Os sacerdotes sempre vão estar disponíveis, talvez no momento que você queira, mas daqui a pouquinho você organiza, busca uma outra paróquia, faça o esforço para chegar até Cristo, porque Ele já fez todo o esforço numa cruz para que você tenha esse caminho até Ele. Até hoje, na nossa vida, a gente vai ver, né? A gente pega lá a Sagrada Escritura. E aqui a gente não precisa nem entrar no sacramento da confissão após ali a descida do Espírito Santo, depois da ressurreição. Se a gente for ver, por exemplo, Davi, Daniel, Joel, são profetas que tinham uma necessidade muito bonita de confessar a Deus os seus pecados. O Salmo 51, 50, 51, 51, 52, dependendo da tradução da Bíblia, a gente encontra Davi orando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu pequei contra ti, pequei contra mim mesmo, pequei contra todas as maravilhas que o Senhor fez, eu sou uma miséria, né? Ele reconhece essa miséria. Outro salmo que é o meu favorito da vida, o Salmo 33, 34, ele vai dizer assim: este infeliz gritou ao Senhor e foi ouvido, e o Senhor o livrou de toda angústia. Então, assim, a gente reconhece tudo aquilo. E na parábola também, onde tinha uma mulher pecadora e tinha um fariseu, Jesus, ele nos diz assim, que quem muito ama, muito perdoa. Quem muito pede perdão, muito encontra o perdão no próprio Cristo. Então, essa introdução aqui, onde eu falei sobre as cruzes e o sacramento da reconciliação, e essa necessidade de confessar a Deus, se você não for católico, da forma como você executa isso na tua religião, é uma parte muito importante, porque quando eu for te explicar lá sobre a medida de adaptabilidade, quando eu for te explicar sobre a matriz SWOT, quando eu for te explicar as ferramentas de planejamento e de estratégia, a gente vai começar a entender que em toda relação de duas almas, de seres humanos, que precisam necessariamente comunicar-se, relacionar-se, o perdão e a misericórdia, eles andam de mãos dadas. E a fonte principal que vai permitir com que eu consiga pedir perdão, com que eu consiga ser agradecido, com que eu consiga vivenciar a minha realidade, vai ser o próprio Cristo. É a minha relação com Ele que vai ditar todas as outras. Não tem como ser diferente disso. Temos mais um encontro, já vou subir para você na plataforma.